Olá, seja bem-vindo. Eu espero que o conteúdo desse vídeo seja muito útil para você no dia de hoje. Deixo o convite para você se inscrever no canal e compartilhar o conteúdo com quem você quiser. Como vimos, no Zen ultrapassamos o conhecimento. O pensamento, e pode-se afirmar com bastante propriedade, que ao transcender assim o pensamento, surge uma coisa valiosa que só podemos denotar como não conhecimento ou prajna. Ora, afirmo que a tendência geral do conhecimento organizado leva de maneira quase imperceptível a uma perspectiva Zen. Se observarmos a evolução do pensamento ocidental de Copérnico a Einstein, veremos que a função do observador humano se torna cada vez menos importante em termos filosóficos. Finalmente, atenuou-se bastante no século XX. Poderíamos afirmar ainda que o mundo se torna cada vez menos antropocêntrico, se me é permitido cunhar esta útil expressão. Na física moderna, por exemplo, ao buscarmos informações a respeito de elétron e outras partículas elementares, as nossas observações, conforme já assinalei, só nos podem proporcionar dados válidos até um certo ponto. A partir daí, se quisermos obter uma determinação final, e ainda mais precisa, digamos, da posição de um elétron no tempo e no espaço, a própria tentativa de conseguir essa informação mais detalhada tem por efeito o completo obscurecimento dos dados obtidos. Em outras palavras, surge uma situação de duas faces. Quanto mais tentamos determinar o elétron, mais ele se esquiva. Esta é uma típica situação do Zen, onde também descobrimos que quanto mais queremos ter o Zen, mais o nosso próprio esforço nos impele de consegui-lo. A esse respeito, não resisto à tentação de citar em poucas palavras mais dois exemplos de situações na física moderna que constituem verdadeiros koans, no sentido de confundirem o intelecto. Ambos se referem à luz e são os seguintes. Segundo resultados experimentais, e sem penetrarmos nos detalhes, a luz se comporta como moléculas e também como ondas. Isso significa que, por vezes, se comporta como se consistisse em moléculas e, em outras ocasiões, como se fosse formada de ondas, dependendo do tipo de experiência realizada. Os físicos modernos aceitam essa natureza dupla da luz e já não tentam elaborar um conceito visualizado. Na realidade, aconteceu de modo inconsciente. Agiram dentro do espírito do Zen e transcenderam todos os conceitos da matéria. O segundo exemplo é a situação bastante característica do Zen, apresentada por Einstein, relativamente à constância da velocidade da luz. Aqui poder-se-ia formular o koan da seguinte maneira. Como é possível que, por mais rápido que me desloque em direção a uma determinada fonte luminosa, a luz dela, procedente a 300 mil quilômetros por segundo, jamais me atingirá o olho a uma velocidade maior do que essa? E por que, ao afastar-me da fonte de luz, esta nunca me alcançará os olhos a velocidade menor? Toda a teoria da relatividade se fundamenta no absurdo mencionado e relaciona as ocorrências físicas por meio de um sistema geométrico quadridimensional. As equações se enquadram naturalmente, mas ninguém é capaz de visualizar o que representam. Assim, essa constitui a situação atual da ciência, que basicamente representa apenas o bom senso sistematizado, levando-nos a conclusões em todas as aparências insolúveis pelo intelecto. Em outras palavras, ao contrassenso total. Surge então a pergunta, por que, como Zen, a ciência moderna é um paradoxo? Por que já não representa o bom senso retilíneo? Por que não se pode mais chamar ao pão, pão e ao queijo, queijo? Sintamos embora que as coisas serão simplesmente sempre assim. Como no Zen, creio que o paradoxo
surgiu por terem sido alcançados, finalmente, os limites do pensamento discursivo e, portanto, a expressão da realidade, através de conceitos. Assim, tudo indica que os antigos conceitos e leis físicas foram suficientemente adequados enquanto serviram de aproximações. Porém, ao nos aproximarmos dos limites de nosso mundo temporal e espacial, do infinitamente pequeno ou do infinitamente grande, para Einstein, a velocidade da luz é a mais alta possível no universo. Desmoronam-se leis e conceitos e nos resta apenas um conjunto de paradoxos. Como no Zen, a verdade definitiva não se alcança, porque aquilo que quer alcançar também é parte do que se almeja alcançar. Acredito ser bastante conveniente encerrar este capítulo com palavras de Maurice Percheron em seu livro Buda e Budismo, que parece conter algumas das conclusões a que chegamos no curso desta análise. A ciência moderna, em seu ramo físico-químico, apoiou o budismo recentemente. Escreve ele: não só a imagem do universo proporcionada pelos nossos sentidos foi substituída por outra, através do conhecimento da física atômica, mas ainda num plano filosófico surgiu um dilema insolúvel a partir dessa nova concepção do mundo. Os dados relativos à energia só podem ser estabelecidos de fato através de fórmulas matemáticas, isto é, por um processo mental de fala de enésimas dimensões que são inconcebíveis, embora se enquadrem nas equações. Ora, a mente humana interfere nessas elaborações teóricas, e assim aparece o problema de a física matemática concebida pela mente ser verdadeira ou não. Da mesma forma que nos deparamos, no budismo, com a impossibilidade de considerar válida a nossa concepção de um objeto, se com ele se confunde o sujeito. Bertrand Russell exemplificou a questão ao demonstrar a incapacidade do cérebro em examinar seu próprio funcionamento. Essa contestação do conhecimento representa nada mais, nada menos que o reconhecimento científico de Maia, ou seja, da relatividade das realidades, para ultrapassar a barreira erigida pela confusão sujeito e objeto. Nossa única esperança situa-se em um plano transcendental dissociado da causalidade e da relação do sujeito com o objeto analisado. E assim vemos a física unir-se ao budismo na teoria do fluxo universal, da ausência de substância inerente à matéria, de impermanências, do erro fundamental ligado à comprovação pelos sentidos e, consequentemente, da dúvida sobre a validade das especulações da mente. Vemos também a psicologia moderna preocupar-se apenas com uma psique essencialmente variável, uma personalidade fluida, governada por injunções momentâneas que escapam a qualquer controle, e dependente em maior ou menor grau de circunstâncias, atos e pensamentos validados, explicitamente ou não, reconhecidos por completo. A única observação que eu gostaria de fazer à citação de Percheron prende-se à afirmativa de que a ciência apoia o budismo. Naturalmente, trata-se de requisito lógico, tanto como o inverso também seria verdadeiro. O budismo apoia a ciência, pois o budismo, assim como a ciência, surgiu por basear-se por inteiro nos fatos da experiência, e, portanto, seria impossível um contradizer ao outro. Assim, parece-me mais exato afirmar que budismo e ciência têm muito em comum, embora aquele avance mais e possa ser entendido como a transcendência desta. No entanto, pode-se afirmar que, num determinado sentido, a ciência apoia o budismo. Quando a ciência se torna introspectiva de maneira integral e não apenas analítica, ela pode demonstrar por meio da lógica onde se situam suas próprias limitações em qualquer determinada direção, e pelo simples fato de fazê-lo, já terá levado o especialista a dar o primeiro passo em direção à transcendência dessas limitações, e, portanto,
terá induzido o início de uma consciência zen, um entendimento em nível ainda mais fundamental que o da ciência. Por fim, parece-me razoável esperar que o Zen encontre solo cada vez mais fértil para um crescimento saudável nesta moderna era científica, e que assim possa se prestar ao papel de poderosa influência oposta à deterioração da qualidade da vida, resultado da superintelectualização do homem. Adendo, talvez seja útil para o leitor uma tentativa de resumo dos 5 últimos capítulos. 1. Os conceitos de bom senso e contrassenso foram analisados em seu interrelacionamento e face ao Zen budismo. Salientou-se o aparecimento do paradoxo do significado definitivo do Zen e da ciência. 2. Desenvolveu-se uma abordagem de epistemologia que se baseia nos fatos da experiência. Em primeiro lugar, demonstra-se que o sujeito não existe como entidade independente em termos funcionais e espaciais. Depois, mostra-se o mesmo quanto ao objeto. Conclui-se que toda forma de dualismo, seja da antítese corpo-espírito ou sujeito e objeto, baseia-se em determinadas suposições tradicionais, que numa análise mais profunda apresentam-se arbitrárias e injustificadas. Indica-se um desenvolvimento paralelo na ciência que conduz ao que se designou pelo novo conceito de barreira do espaço-tempo. Item 3. Analisou-se a situação atual do ser humano do ponto de vista da psicologia e da biologia geral. Demonstrou-se que a tendência da ciência moderna dirige-se a uma perspectiva zen por necessidade histórica e graças às suas descobertas no campo da física subatômica. Encerramos aqui a leitura desse capítulo. Se inscreve aí no canal, segue aí o link da playlist para você acompanhar a leitura na ordem correta. Desejo a todos um ótimo dia, um grande abraço e até o próximo capítulo. Tchau, tchau. Obrigada por ter assistido a este vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal e recomendá-lo, além de deixar seu comentário sobre o assunto para que possamos realizar um ótimo diálogo que nos ajude a compreender melhor o assunto. Tenha um ótimo dia e até o próximo vídeo.